Olá, pessoal! Vamos agora para a nossa aula de História. Hoje, dia 10 de julho, sexta-feira, tá lá na página 34, a organização social dos grupos humanos. A transição da vida nômade para a sedentária demorou milhares de anos para ocorrer. Por longos períodos, grupos nômades conviveram com grupos sedentarizados. A introdução da agricultura não ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares, nem os produtos cultivados eram os mesmos. Então, pessoal, nós vimos que lá no começo os grupos eram nômades, ou seja, eles ficavam indo de um lugar para outro, tá? Em busca da subsistência. E aos poucos, esses grupos foram se fixando. Olha lá. Essa fixação, essa vida sedentária no mesmo lugar, ela demorou milhares de anos para ocorrer. Não foi rápido, não foi de um dia para o outro, tá? O sedentário, essa palavrinha sedentária, quando estamos falando de atividades físicas, por exemplo, uma pessoa é sedentária quando ela não pratica atividade, ela fica muito tempo sentada. Então, diz-se que aquela pessoa, ela é sedentária, ela não é tão ativa, tá? Aqui, o sedentário tem essa relação, mas não quer dizer que eles ficavam à toa sentados. É em relação a se fixar no mesmo lugar. Então, eles não saíam mais. Por quê? Eles desenvolveram a prática da agricultura. E a agricultura, ela requer tempo. Você prepara a terra, você planta, espera crescer para depois ter a colheita, tá? Só que assim, não aconteceu tudo ao mesmo tempo e nem todos os grupos cultivavam as mesmas coisas. A fixação dos grupos humanos e a convivência constante trouxeram a necessidade de criar formas de organização social. Então, olha lá, as pessoas os grupos estavam crescendo, tá? Muitas pessoas começaram a fixar, então, né, nos lugares, e aí precisou criar formas de organização social, senão ia virar uma bagunça. Nessa transição, foram formados os primeiros grupos familiares ou clãs, que milhares de anos depois dariam origem às aldeias, vilas e cidades. Pessoal, clãs aí, ó, tá? Para quem não conhece essa palavrinha, os clãs são grupos de pessoas unidas que vivem juntos pelo grau de parentesco, tá? Então, são parentes. Começaram assim, então formaram grupos familiares ou clãs, tá? Mesma coisa, parentes. E depois esses grupos, né, depois de milhares de anos, foram virando as aldeias, vilas e cidades. Os clãs partilhavam a terra, as ferramentas de trabalho e o culto às diferentes divindades. Essas sociedades passaram a se organizar em torno de um líder, geralmente o homem mais velho do grupo. Então, o mais velho daquele grupo, daquele clã, daquela família, que era o chefe, o líder. Aqui nós temos as ruínas arqueológicas de Mohenjo-Daro, uma das maiores cidades nas proximidades do rio Indo, no atual Paquistão, construída há cerca de 4.500 anos. Bom, mas existiam então somente líderes homens? Não, olha lá, ó, líderes mulheres. Há arqueólogos que afirmam que alguns grupos eram liderados por mulheres. Para eles, a prova disso foi a descoberta de esculturas de culto às mulheres, à fertilidade e ao poder atribuído às mulheres por causa da gestação, que era associada à fertilidade e teria dado um lugar de destaque às mulheres, que podiam ser responsáveis pela organização do grupo. Então, olha lá, pessoal, o que quer dizer aqui? Que alguns arqueólogos, estudando a história, descobriram essas esculturas, tá? Aqui traz duas delas só, mas existem mais, tá? Várias Vênus aí, na verdade.
E eles representavam a mulher fértil, a mulher que conseguia ter a gestação. O que é isso? Gerar a vida. Então, isso dava um poder, tá, a algumas mulheres, para poder liderar um grupo também. Então, olha lá, essa aqui é a Vênus de Lesburgues, descoberta na França em 1900. A escultura de marfim foi criada há cerca de 22 mil anos. Essa é a Vênus de Illendorf, descoberta em 1908 na Áustria. A peça foi esculpida há aproximadamente 25 mil anos. Então, há muito e muito tempo atrás, tá? Então, o que é importante aqui, pessoal, de tudo isso, ó, fazendo um resumo? Para os grupos deixarem de ser nômades e passarem a ser sedentários, a fixar, não foi de uma hora para outra, isso demorou milhares de anos, tá? Na agricultura, o que é importante falar também? Não foram todos os povos que ao mesmo tempo, em todos os lugares, começaram com a prática, tá? Foi diferente e nem os produtos cultivados eram os mesmos. Outra coisa importante é que com o crescimento dos grupos e fixação nos lugares, começou a ter que ter uma organização social, senão tudo ia virar uma bagunça. E geralmente o líder dos clãs, desses grupos familiares, eram homens, o homem mais velho daquele grupo. Mas também alguns arqueólogos foram descobrir que também teve grupo que foi liderado por mulheres, tá? Então, isso é um resumo da nossa aula de hoje. Página 35. Aí na página 35 temos algumas atividades sobre esse texto que nós vimos na página 34. Exercício 7. As transformações na história podem ser de curta ou longa duração. A transição do nomadismo para o sedentarismo pode ser considerada uma mudança de longa duração? Justifique. Já lá no primeiro parágrafo do texto, na página 34, fala que essa transição demorou milhares de anos. Se demorou milhares de anos, podemos considerar que foi uma mudança de longa duração? Sim ou não? Por quê? Explique, número 8. Explique porque alguns arqueólogos acreditam que existiram sociedades lideradas por mulheres há mais de 20 mil anos. Por quê, gente? Eles estudaram e encontraram o quê? Que fizeram eles acreditarem que que existiram sociedades lideradas por mulheres. Tá lá também na página 34. Exercício 9. Marque V para verdadeiro e F para falso nas afirmações a seguir. O processo de fixação dos seres humanos ocorreu ao mesmo tempo na Ásia e na América. Nós podemos afirmar que essa fixação, deixar de ser nômade e se fixar, ocorreu igualzinho ao mesmo tempo na Ásia e na América? Verdadeiro ou falso? Além da Vênus de Willendorf, foram encontradas outras esculturas femininas que têm mais de 20 mil anos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Os clãs, então, os grupos de pessoas unidas pelo grau de parentesco, né? Eram formados por diversas famílias que partilhavam a terra e instrumentos de trabalho? Verdadeiro ou falso? Os pesquisadores encontraram diversos vestígios históricos que comprovam a existência de sociedades matriarcais. Gente, o que são sociedades matriarcais? São sociedades lideradas por mulheres, geralmente mães. Matriarcas vem de mãe, tá? Por fim, aí temos então uma pintura rupestre de cerca de 17 mil anos atrás, na caverna de Lascaux, França, na qual foram representados bois, cavalos e outros animais. Bom, leiam tudo com atenção, responda as questões, qualquer coisa chama a professora, tá?
Eu estou aqui se precisarem de ajuda. Boas atividades!